curso de consultoria em amamentação, ancestralidade, apoio e nutrição está com suas inscrições abertas. Nós vamos falar sobre problemas que são comuns no início da amamentação ou durante algum momento da amamentação, mas que eu quero puxar a referência para as memórias ancestrais, né? Então, eu quero saber mais assim, tá, a gente vai ver o que é mastite, mas por que a gente desenvolve a mastite pensando-se, né, tendo como referência as memórias ancestrais? Candidíase mamária, então, que referências a gente tem sobre candidíase, quando dá, quando acontece, mas quais são as memórias que a candidíase vem trazendo? Então, o meu olhar, né, enquanto psicoterapeuta, por que, qual o gatilho, de onde vem essa memória, o que trouxe esse sintoma ou essa questão à tona, tá? Então, eu quero pensar assim, o que está por trás de mastite, o que está por trás de candidíase? Essa é a reflexão de hoje. Bom, mastite. O que é mastite? A mastite é um sintoma de dor, calor e rubor que nós temos no seio, principalmente, não somente, mas principalmente, na descida do leite, né? Quer dizer, no terceiro dia após o nascimento do bebê, para quem é mãe de primeira vez. Para quem já amamentou, então é a descida do leite que vem no segundo dia após o nascimento do bebê. Então, a descida do leite a gente chama de apojadura. Apojadura, então é quando vem aquela onda forte em quantidade muito grande de leite. E o que é a mastite? Por que o sintoma é rubor, calor e dor? Rubor é esse avermelhado que dá ao redor da mama, né, saindo da areola e fica na lateral ali da mama, né, um avermelhado. Esse avermelhado, ele é quente e é bastante dolorido. Então, por que isso acontece? Porque há uma descida muito grande, né, que é a apojadura, a descida muito grande de leite, uma chegada de leite em grande quantidade, e o leite ele é composto de uma quantidade grande de gordura, né, por isso que ele engorda, ele é muito calórico, principalmente o colostro, né, dos primeiros dias, ele é extremamente calórico, quer dizer, ele é rico em gorduras, e essas gorduras, se elas não fluem para fora da mama, elas se transformam em uma manteiga dura. E quanto mais tempo ela fica parada lá dentro, nos ductos mamários, mais ela vai se endurecendo, se petrificando. Então, por isso que ela causa uma obstrução nos ductos e o bebê chupa, chupa, chupa e não consegue fazer sair leite, né? Então, isso é a mastite, é a obstrução. A obstrução é por uma gordura que empedra, que ela não flui, então ela obstrui, ela fecha os ductos, né? São vários ductos, mas ela vai fechando um, fechando o outro, porque não está sendo feita uma boa administração desse leite que está chegando, que é a massagem com ordenha que faz, em outras aulas nós já falamos. Mas qual é a definição de mastite? Então, a mastite é a obstrução de leite. A obstrução, ela se dá pela gordura do leite, tá? E essa obstrução, ela vai causar uma inflamação local, e daí, então, que se chama mastite, itite, né, inflamação das mamas, mastite, tá? Esse bloqueio, ele é feito, então, pelo acúmulo de gorduras
e os medicamentos que se usam nem sempre dão um bom resultado. A única coisa que desbloqueia os ductos mamários é a massagem, certo? De outro lado, quais são os sentimentos que a mulher está sentindo quando tem mastite? Bom, primeiro, ela se sente extremamente frágil, muito sensível, né, com relação ao toque, tipo assim, não põe a mão em mim, né? Eu estou extremamente sensibilizada. Com essa dor, com essa mastite instalada, ela não tem desejo algum de amamentar. Não, se botar a mão dói, imagina um bebê chupando. Eu não quero um bebê chupando. Então começam alguns dramas a se desenvolverem emocionalmente, né? Na verdade, os dramas estão lá atrás, eles só estão vindo à tona. Ela quer dar um tempo da amamentação, e é tipo assim, se eu pudesse, eu não amamentava, porque dói muito, é muito sensível, não posso nem tocar. Então, na cabeça dela, assim, por que isso está acontecendo? Né? Eu não tenho vontade de amamentar, eu quero amamentar, eu não quero, eu quero, eu não quero, está doendo, eu não quero, mas eu quero. Então, é um momento de muito conflito. Se a mastite se instala, tem uma comoção interna, né, que é o tal do conflito, né? Puxa, mas se eu não amamentar, o que meu bebê vai se alimentar? Eu não quero dar leite em pó, não quero dar mamadeira, eu quero amamentar. Então tem uma comoção interna acontecendo pelo bloqueio, né? Mastite é um bloqueio, está bloqueado, não passa nenhuma gota de leite, fechou, está tudo endurecido, empedrado, febril, dolorido, né? E aí, o que a mulher está sentindo? Isso é pesado demais para mim. Ela pensa que eu não consigo, ou ela pensa ou eu não posso. Ou seja, o bloqueio é um impedimento, né? Mas aí a gente, mais para frente, vai pensar, de onde vem esse impedimento? Por que ela está impedida? Que memória é essa que está trazendo esse sentimento de eu não posso? E que sentimento é esse que fala, não toque em mim, leva o bebê daqui, resolve a situação dele? Quer dizer, a mastite ela vai causar uma comoção, uma vontade de ficar longe desse bebê. Eu não quero ver esse bebê, eu não posso resolver o problema dele, eu estou sentindo muita dor. Aí se sente impotente, eu não tenho capacidade. Então, a mastite é um sinal de um grande conflito acontecendo. Sabe, o conflito eu quero, eu não quero? Então, fisiologicamente, ela quer, mas emocionalmente ela não quer amamentar. Então, onde é que ela está indo com esses pensamentos? Provavelmente, que a gente vai ver no último slide, ela está indo lá na amamentação dela. A mulher está tendo uma memória de ligação com a amamentação dela, tá? E daí essa amamentação dela está vindo à tona, e esses conflitos todos, quem viveu foi ela e a mãe dela. E esses conflitos não foram resolvidos, porque matar a fome da criança não resolve a questão de ser rejeitada. Não quero essa criança, eu não posso dar leite para ela, não me toca, está doendo, essa criança está me trazendo dor. Então, isso tudo está na memória dessa mulher que hoje deseja amamentar. Então, o conflito vem das memórias do inconsciente dessa mulher, tá? E nós falamos já algumas vezes que nós nas últimas gerações, eu posso me inserir, eu tenho 60 anos e eu fui mal amamentada, porque há 60 anos atrás a orientação era pior um pouquinho só do que a de hoje, não era tanto pior não, mas era pior um pouquinho que a de hoje, que mandava dar água e chá. Essa parte que era pior em comparação com hoje. Hoje a mulher sai do hospital com a receita do leite em pó
já leva, junto com a caderneta da criança, o nome do leite em pó que é para comprar. Então, isso é muito grave, continua sendo muito grave. Mas no tempo que eu nasci, a minha mãe foi orientada a dar água e chá. No meu tempo de maternidade, que foi há 40 anos atrás, então eu fui orientada a dar água, chá e leite em pó para complementar se precisasse. Então você vê que a coisa só vai piorando. E hoje em dia, na alta hospitalar, fala assim, não precisa dar água nem chazinho. Chazinho até algumas pessoas falam que pode dar, mas já vai com a receita do leite em pó. Se caso precise, caso a mãe não dê leite, não tenha leite, né? Que sugestão de péssima qualidade, né? Então, esse aqui é o leite em pó. Bom, duas receitas que já saem do hospital, o leite em pó e o anticoncepcional, que são duas escolhas, assim, muito sensíveis e que não são para esse momento. Mas, enfim, essas são as fragilidades que estão ao redor. Então, as memórias dos últimos 60 anos, estou botando a minha idade, talvez seja um pouco mais para cá, as memórias são de péssimas amamentações ou de amamentações que não aconteceram. Por isso, as mulheres têm mastite, porque suas memórias são ruins, de uma amamentação mal sucedida ou que não aconteceu, ou de um momento de fragilidade muito grande que a mãe sofreu durante muito tempo e que não conseguiu ajuda para sair desse processo. Por quê? As mulheres que passaram pela mastite, mas que conseguiram continuar a amamentar desses 60 anos para cá, as filhas delas amamentam, passam, até tem um início de mastite, um início de desconforto, mas passa pelo terceiro, quarto dia, passa na primeira semana e vai em frente na amamentação. Então, quem tem uma memória de amamentação melhor vai passar pela apojadura com alguns sintomas, mas são sintomas que não vão barrar a amamentação. E a gente vai falar disso. Agora vamos ver a candidíase. Então, a mastite e a candidíase são dois dos sintomas mais graves que a gente tem na apojadura, no início da amamentação. Claro que esses dois sintomas eles podem acontecer a qualquer momento da amamentação, a qualquer momento. Na primeira semana, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Enquanto tem amamentação, pode ter mastite e pode ter candidíase, tá? Depende do fator emocional envolvido ali com a mulher que está amamentando. Então, o que é candidíase? Candidíase é um fungo. E é um fungo que ele se instala a nível sistêmico. A gente ouve mais falar da candidíase vaginal, né? Que dá na vagina, que é uma coceira, que é um líquido meio branco que sai da vagina. Mas eu sempre repito isso várias vezes que eu falo de candidíase. A mulher que tem candidíase de repetição, ela tem na adolescência, ela tem na fase adulta, ela tem candidíase com recorrência. Se essa mulher, durante a gravidez, tem várias crises, vários momentos de candidíase, ela é forte candidata a ter uma candidíase mamária, porque ela está com sintoma durante a gravidez. Tá? E essa mulher que tem candidíase mamária pode até não ter tido candidíase de repetição na gravidez, mas ela já teve durante a adolescência, em algum momento da vida dela, ela teve candidíase de repetição. Para a medicina tradicional, a candidíase é sinal de baixa imunidade, mas há controvérsia. E é o que eu vim trazer, a controvérsia. Quais são os sintomas? Né? A proliferação do fungo. E ele provoca queimação e ardor no local. Quando a gente está com candidíase vaginal, a gente sente o xixi queimando. Na hora de fazer o xixi, fica queimando, fica ardendo, fica sensível. Então, a mesma coisa na mama. Quando sai o líquido, que é o leite, né? Quando sai o líquido, a gente sente queimar.
a gente sente a pele do seio arder, e é uma dor que dá em agulhada, assim, é como se alguém estivesse enfiando um alfinete. Na hora que o bebê encosta a boca, é como se a boca desse bebê fosse cheia de alfinete, e esse alfinete fosse lá no meio, assim, da mama, e é uma dor em alfinetada, é uma coisa muito, muito, muito forte e desagradável. Claro que ali ao redor, vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Ao redor do bico fica meio esbranquiçado e fica com as bolinhas. Eu já vi fotos assim, porque vocês sabem que doula recebe fotos de vagina, de bunda, de vagina de criança, de cocô, de diarreia, então de sangue. São as fotos mais maravilhosas que a gente recebe. E eu já recebi algumas fotos de seio em crosta, uma crosta branca, tanto no bico quanto ao redor, né, como se tivesse dado uma casquinha, uma ferida branca. Já vi leite, como é que se fala, ele grosso, né? Na hora que aperta o bico do seio, sai uma crosta grossa, assim, como se fosse um mingau, uma coisa bem grossa que sai. Então, tudo isso é a candidíase já instalada há muito tempo, enfim. Então, esse local tem, além da dor, né, um local hipersensível que também não dá para colocar a boca da criança, arde, dói. Isso causa uma irritação, né? E pode dar coceira ali ao redor da mama, na areola, né? Assim como dá na vagina. Esses são sintomas de candidíase, tanto vaginal quanto mamária. Eu sempre penso que a candidíase mamária é um drama muito ruim de viver e é de difícil resolução. Normalmente se dá um remedinho que dá para o marido e mulher, porque diz que quando um tem fungo, o outro também tem, que um pega de outro, mas eu não vejo nada disso. Não penso assim. Claro que essas medidas, né, medicamentosas, remedinho para o fungo, pode-se tomar sem problema algum, porque ele não causa grandes danos ao corpo humano. Quando a candidíase já está instalada há um bom tempo, e a mulher continua amamentando, não tem por que não amamentar, é normal na boquinha do bebê, na língua do bebê, ficar um monte de manchinha branca, que a gente chama de sapinho. Ah, o bebê está com sapinho, né? Então, vai dizer, nossa, a criança contaminou o seio da mãe. Gente, não é dessa forma, né? O bebê não contamina a mama da mãe. A mãe contaminou o bebê, também não é isso que acontece. Por mais que se fala que é uma contaminação, tecnicamente não existe essa contaminação. Na verdade, os dois, mãe e bebê, vivem no mesmo campo mórfico, ou seja, estão vivendo as mesmas emoções, né? Mas, enfim, limpa a linguinha, né? Limpa o bico do seio, vai passar algum óleo, né? Que só dá para passar um óleo de coco, e tem alguns óleos essenciais, né? De ylang-ylang e outros que são sugeridos para o tratamento via oral, né? Tá? E eu penso assim, que a mulher que está com candidíase, seja vaginal, seja mamária, deve perguntar ao seu coração que emoção está disseminando dentro de você. Disseminando, né? O fungo, ele vai se espalhando, vai se disseminando, né? Estava na vagina, agora está no seio, quer dizer, está circulando, né? Então, que emoção é essa que está disseminando dentro dela naquele momento da candidíase? Algo que ressoa como ondas de desconforto. É uma emoção, um sentimento que fica assim, pulsando, ressoando, e é desconfortável, né? E outra coisa que perguntaria, o que está à flor da pele, mas está silenciado, quer dizer, é alguma coisa que está ressoando, quer dizer, um eco dentro, né? Uma emoção, mas que não está sendo falada.
pode ser algo intuitivo, tipo, quando o marido chega, você sente, pensa uma coisa, ou quando a mãe chega, ou quando alguém chega, ou uma memória que está ressoando e fala assim, estou entendendo, estou sentindo isso, sentindo aquilo. E quando a mulher que tem candidíase pensa ou sente essa intuição, ela não fala, ela engole seco, mas da raiva, da irritação, da inconformação, é uma coisa que fica ali dentro dela se remoendo. Tá? Então, esses são os sintomas, os aspectos emocionais da candidíase. Tem alguma coisa ali dentro que está remoendo e que está sendo replicada, mas que a mulher não fala, ela está calada, ela está intuindo alguma coisa com relação às pessoas que estão ao redor dela, principalmente com relação ao marido ou ao pai, e ela não fala, tá? É alguma coisa que está fechada aqui. Então, você vê que a candidíase não está diretamente ligada à memória de amamentação. Outro tipo de memória é uma memória que tem relação com a sua sexualidade. Tá? Então, quais as reflexões e as correlações ancestrais que eu venho propor nessa situação da mastite e da candidíase? Na mastite, as mulheres que não foram amamentadas ou mal amamentadas, como eu já comentei. Houve algum impedimento no fluxo da amamentação, por algum motivo, ou externo ou interno, a mãe parou de amamentar. Isso é uma situação de uma pessoa mal amamentada, quer dizer, tinha leite, mas tinha um impedimento, algum motivo fazia com que essa mulher não amamentasse. Daí, então, gerou um bebê com a memória de que amamentar é muito ruim, e esse bebê é uma mulher, vai ter mastite, tá? Se ela é uma mulher, ela vai desenvolver a mastite, porque a mãe dela ou mal amamentou ou teve algum impedimento na amamentação. Então, a memória de que amamentar é alguma coisa bem desconfortável, é ruim, não flui, e aí, então, quando ela vai amamentar, esse bebê tem a memória de desconforto. Mas quando o fluxo é liberado, quando essa mulher toma conhecimento da sua história e decide superá-la. Então, ela toma conhecimento da sua história de amamentação, entende o que aconteceu com a mãe, entende o cenário e a situação, e ela fala, bom, agora que eu entendi por que minha mãe me amamentou mal ou que não me amamentou, eu vou superar esses desafios, eu não vou repetir esse padrão dela. Então, quando a dor vem à consciência, ela liberta, ela perdoa, ela deixa fluir. E aí, então, ela pode começar a ter dificuldades na amamentação, mas ela vai conseguir passar pelos desafios e vai liberar esse fluxo, tá? Então, a mastite, para mim, na minha leitura, está diretamente relacionada a quem não foi amamentada ou que foi mal amamentada. Já a candidíase é uma memória de abuso ou violência na infância. Um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, violência doméstica, brigas, essas coisas assim. Ou aconteceu com ela, bebê, ou aconteceu com a mãe dela. O ambiente era incestuoso. A conotação medo era com relação à sua sexualidade ou à sexualidade da mãe. Então, tem a ver, a candidíase vem à tona quando tem uma questão sexual com seu parceiro, ou quando ela sente alguma questão incestuosa no trabalho, ou na faculdade, em algum ambiente que ela está, ela lembra, ela tem a memória da infância dela quando houve esse clima, esse ambiente dentro de casa, tá? Então, tem a ver com as memórias de incesto da sua própria sexualidade, né? Violência, agressividade, abuso, alguma coisa assim. E a candidíase,
ela contamina o bebê porque os pensamentos dessa mãe são pensamentos conflituosos com relação à sua sexualidade e trazem muita insegurança porque a mama é um órgão do prazer, da sensibilidade, a ocitocina, né, que movimenta para que venha leite, ela está ali, eu sinto prazer ou não sinto prazer, é bom amamentar ou não é bom, é vergonhoso amamentar, é vergonha, eu tenho vergonha de sentir prazer quando eu amamento. Então, essas coisas da sexualidade escondida, né, está por trás da candidíase. Isso também é uma questão na candidíase vaginal, tá? Mas eu estou trazendo aqui para a mama porque são assuntos correlacionados à amamentação. Então, esse é o cenário da mastite e candidíase na amamentação. Vou abrir agora para vocês, aqui apresentando os meus livros, né? Nascimento, um aprendizado extrasensorial, onde eu conto as minhas histórias de doula, que eu vi e senti cenários para além do nascimento. Tem aqui um livro que fala da amamentação, quando um peito fica maior do que o outro. Isso é uma experiência que eu vivo já há muitos anos, né, com mulheres que ficam com um peito maior do que o outro durante a amamentação e que a gente pode reverter durante a amamentação. E esse outro chama Conversa com o Bebê, que é um livro que fala de telepatia, né, de situações que a gente deve conversar com o bebê quando ele está acordado e quando ele está dormindo, antes de nascer, etc. Sempre nesse sentido. A candidíase sempre é uma questão da sexualidade. Pode acontecer fora da amamentação, sim. A gente vai ter sintomas de coceira, alguma irritação na mama, é mais a coceira e um prurido, né? Não Uhum. passa disso, fica mais na coceira. Quando é na amamentação, é que dá a dor em agulhada, a Entendi. sensibilidade é extremamente alta, mas sim, temos candidíase mamária fora da amamentação. E são as mesmas questões, a questão da sexualidade, né? Alguma coisa que está desconfortável. Aí a história é assim, eu sinto alguma coisa, é um pensamento, uma intuição, é um sentimento, é uma memória com relação à sexualidade que não está legal. Não está legal, e o pior é que eu não consigo falar. Então, é alguma coisa que está assim, travada. Vai melhorar se Entendi. falar, né? As É. pomadinhas, os cremes e tal, a gente vai usar, mas é para tapear. Quando a gente fala em terapia, aí eu consigo falar do que eu faço, né? Na psicoterapia, a gente acessa o inconsciente. Aí, assim, você está vivendo, vamos supor, vamos aqui criar um cenário, né? Você está vivendo uma candidíase de repetição, uma candidíase mamária e tal, aí você leva a questão para a psicoterapia. Olha, estou tendo muita candidíase, eu ouvi dizer que é alguma questão da sexualidade, mas eu não faço a menor ideia do que seja. Então, aí a Uhum. gente faz umas respirações e vamos acessar o inconsciente. Aí, durante a sessão, o inconsciente é que vai falar através de você. Vai dizer, me lembrei aqui agora que eu assisti, eu me lembrei aqui, Vanja, me lembrei aqui de uma sessão que a pessoa falou para mim, eu vi minha mãe traindo meu pai. Vai saber o que sua criança escutou, viveu, ouviu, o que pensou, entendeu? Mas alguma Sim. coisa ficou registrado. E aí, situações parecidas trazem a questão. E aí você pode ficar com vergonha, com desconforto, porque uma criança normalmente não está preparada para compreender a vida sexual dos adultos. Assim, quando você estiver na crise da candidíase, é o momento em que você está com o gatilho
acionado quando você estiver na Entendi. crise, entendeu? Quando você estiver nos meses, vamos dizer que você, meu Deus, estou com candidíase, janeiro, fevereiro, março, voltou, aí diminuiu, mas não foi embora de vez, então, assim, está uma temporada de candidíase, então você está com um gatilho acionado, sim. E na investigação do inconsciente vai aparecer qual é a leitura que está machucando aqui dentro. Sim, vai acontecer. E a gente, achando a leitura, a gente vai fazer uma interpretação. Fazendo a Uhum. interpretação, é assim que a gente vence a mastite, a gente vence as dores da amamentação, né? A gente compreende o cenário e fala, tá, foi isso que aconteceu? Foi. Então tá ok, já entendi, perdoei as Uhum. partes, era o que ela podia fazer. O negócio que é assim, não Sim. adianta eu dizer para você, perdoa sua mãe. Tá, minha mãe, eu já fiz a leitura perdoa seu pai. Tá, já fiz a leitura da minha mãe, do meu pai, já entendi a questão, os traumas deles de infância, os desafios da vida, etc. Já entendi tudo, está perdoado. Mas essa é a adulta falando. A criança tem um registro que ela ainda não soltou. Então, está impactada lá com alguma questão. Daí, o acesso ao inconsciente vai te levar na emoção da criança. E aí você Entendi. vai liberar a emoção daquela época. A gente tem situações de infância muito mal resolvidas, a gente não era tratada com respeito, não tinha a criança tinha que obedecer, calar a boca, É isso aí. né? Hoje em dia que a gente vai estar falando criação com apego, e aí a gente está começando a entender por que tem esse negócio de criação com apego, para proteger a criança, para que a gente pare de ter memórias negativas, né? E que isso vai mudar o futuro da sociedade. Por isso a gente está mudando o jeito de cuidar de crianças, né? Essa é a grande virada que nós estamos fazendo agora, né? E as crianças estão chegando aí cheias de talentos, são crianças que tocam, que cantam, que falam, que discursam, que têm potenciais incríveis com 1 ano, 2 anos de idade, e elas precisam extravasar isso, né? Precisamos de seres melhores na É, humanidade. é isso Então, aí. a gente trata a nossa criança, porque a gente não pegou essa leva ainda, e a gente libera o caminho para quem está chegando aí. São anos pensando, refletindo, né, como colaborar com o futuro da humanidade. Esse é o jeito que eu consigo. E nós, doulas, temos esse movimento e a gente vai agregando pessoas, né? Mas a gente não vai conseguir atingir 100% da humanidade. A gente vai atingindo quem estiver desperto, né? Está É. desperto, a gente vai contaminando, né? A contaminação do bem. O curso de consultoria em amamentação, ancestralidade, apoio e nutrição está com suas inscrições abertas.